Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita, estamos aqui mais uma vez para a gente continuar aqui o estudo de O Livro dos Espíritos com a ajuda do Descomplicando o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos dar sequência aqui no capítulo 6 e agora nós chegamos na parte que vai falar sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Isso mesmo, então nós vamos ler as perguntas de 237 até a 256, ok? Vamos lá então? Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Conhecem os espíritos o princípio das coisas? A duração, os espíritos a compreendem como nós? Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? E o futuro? Os espíritos o conhecem? E os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta, eles têm conhecimento completo do futuro? Os espíritos veem a Deus? Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe ele que isso vem dele? Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros? O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Precisam de luz para ver? Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses dois pontos? Ou podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Percebe sons? No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? São sensíveis à música, os espíritos? São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? E a fadiga? A necessidade de repouso? Eles experimentam também? Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Como é que alguns espíritos se têm queixado, por exemplo, de sofrer de frio ou de calor? Então, para responder todas essas perguntas aqui, a gente vai lá agora na obra Descomplicando o Livro dos Espíritos e vamos ver qual é o texto que a Evelyn traz para a gente para abordar as percepções, as sensações e o sofrimento dos espíritos. E ela vai dizer assim para a gente, ó. Os espíritos explicam que, ao retornar ao mundo espiritual, a alma mantém as percepções que tinha na Terra, além de adquirir outras que estavam obscurecidas pelo corpo físico. A inteligência, ela se manifesta mais livremente no espírito, sem os entraves do corpo. Quanto ao conhecimento dos espíritos, ele é proporcional à sua elevação espiritual. Os espíritos superiores têm mais sabedoria, enquanto os inferiores são mais ignorantes. Eles conhecem o princípio das coisas de acordo com a sua pureza e elevação espiritual. Os espíritos, eles vivem fora do tempo como nós o compreendemos, e a duração, para eles, deixa de existir como a gente conhece. O seu entendimento do presente é mais preciso que o nosso, pois vem o que a gente não consegue. O conhecimento do passado para os espíritos ocorre de forma presente, sem as limitações temporais que nós temos na Terra. No entanto, nem todos os espíritos conhecem tudo, e há limitações em relação à própria criação deles. O conhecimento do futuro depende da elevação espiritual de cada um. À medida que os espíritos se aproximam de Deus, conseguem enxergar um futuro com mais clareza.
Após a morte, a alma tem uma visão instantânea de suas vidas passadas. Mas, para conhecer o futuro, é necessário integrar-se a Deus ao longo de várias existências. A comunicação com Deus não é direta para todos os espíritos. Os superiores veem e compreendem a Deus, enquanto que os inferiores apenas sentem e adivinham a sua soberania. Quando um espírito inferior afirma que Deus proíbe ou permite algo, ele não vê. Ele não vê Deus assim diretamente, mas ele sente a proibição ou a permissão, como se fosse uma intuição. Essas ordens divinas, elas são transmitidas por espíritos que já são mais elevados, em perfeição e instrução. Os espíritos, eles não têm assim uma visão circunscrita como os seres corpóreos e não precisam de luz para enxergar. Eles veem por si mesmos e para eles não existem trevas, aquelas em que podem, por exemplo, estar, exceto aquelas que podem ser quando eles estão em expiação. Essas explicações revelam como a percepção espiritual difere da experiência humana na Terra. Os espíritos explicam que têm a capacidade de ver em qualquer lugar ao mesmo tempo, graças à sua habilidade de se transportar instantaneamente com o pensamento. Então, essa capacidade de visão universal, ela está relacionada à pureza do espírito. Quanto mais puro, mais abrangente a sua visão. A visão espiritual é como uma lucidez que permeia todo o ser, sem obstáculos materiais ou trevas. A comparação é feita com a visão humana, que depende da luz e dos órgãos específicos. No entanto, no espírito, a visão é inerente à natureza e independe da luz ou dos órgãos físicos. A visão espiritual é mais distintamente clara do que a visão humana e não é obscurecida por nada. Além da visão, os espíritos também percebem sons, inclusive aqueles que são imperceptíveis aos sentidos humanos. Essas percepções não estão localizadas em órgãos específicos, quando o espírito está livre de um corpo material, sendo atributos inerentes a ele. Os espíritos, eles têm controle sobre as suas percepções, escolhendo ver e ouvir aquilo que desejam. Essa capacidade é mais evidente nos espíritos elevados, enquanto os menos evoluídos podem ter percepções limitadas. Eles falam sobre a sensibilidade deles à música e as magnificências da natureza. Explicam que a música terrena é como um canto de um selvagem, comparada a uma doce melodia da música celeste, que é sublime e indescritível. Os espíritos, especialmente os elevados, apreciam muito a música celestial, devido às suas altas qualidades sensitivas. Quanto às belezas naturais do mundo, os espíritos afirmam que são tão diversas e que estamos tão longe de conhecê-las completamente. Os espíritos apreciam essas belezas de acordo com a sua capacidade de compreensão e de apreciação. Para os espíritos elevados, as belezas gerais do conjunto superam todas as particularidades. Quando se trata de necessidades e sofrimentos físicos, os espíritos conhecem essa experiência porque já viveram, mas não as experimentam materialmente. Eles não sentem fadiga da mesma forma que os seres físicos, pois sua ação é predominantemente intelectual e o seu repouso é mais relacionado à pausa no pensamento do que ao descanso físico. Os sofrimentos dos espíritos são predominantemente angústias morais, mais dolorosas do que os sentimentos físicos. Algumas queixas de sofrimento físico podem ser reminiscências que são ligadas a memórias do corpo e não podem refletir uma realidade que eles vivem atualmente. Então esse foi o nosso estudo aqui, que falou bastante até sobre essas percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E na semana que vem nós vamos fazer um ensaio teórico das sensações dos espíritos. Então tem um texto bem interessante, bem longo, que dá pra gente estudar, e depois nós vamos falar sobre a escolha das provas dos espíritos. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima.